E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Tardelli, estamos aqui no nosso canal e hoje eu vim falar para vocês, como vocês já podem ter visto aí no vídeo, a importância e a responsabilidade dentro do atestado médico. E aí você me pergunta, Tardelli, de onde é que vem essa importância, o que acontece? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que colocar como uma prioridade é discutir o que é que vem a ser o atestado médico. Para isso, recorra até o seu senso comum. O próprio nome atestar já diz tudo. O nome atestado médico já diz, aquele que atesta, não é? Vai vir algo que está dito por alguém. Mas dito por quem? Dito por quem tem autoridade para isso. É só um médico que pode dar um atestado? Não, você pode ter atestado das mais variadas áreas, mas o atestado médico, como o próprio nome já diz, ele é um documento onde o próprio médico, ele atesta, né, para todos os fins, sejam eles positivos ou negativos, vamos já falar sobre isso, que você tem ou não tem determinada condição física, ou que você está apto ou não para determinada tarefa. Não confunda o atestado médico com o laudo médico, aí é outra questão. O laudo ele é referente a uma análise de determinada condição ou de exame. O atestado ele me traz as características que dizem respeito à sua capacidade ou não. Nesse ponto, é interessante a gente saber que existem dois tipos básicos de atestado. O atestado positivo e o atestado negativo. O atestado positivo é aquele que diz que você está apto para determinada tarefa. Por exemplo, em alguns concursos da polícia, ou bombeiros, enfim, alguma das polícias, eles exigem o teste de aptidão física, o famoso TAF. Nesse TAF, você vai ter provas como corrida, barra, natação, às vezes. E essas provas, elas exigem, para que você esteja apto a fazê-las, um atestado médico que informe que você esteja apto e de plena saúde para realizar essas provas sem que isso resulte um risco para a sua própria vida. Já o atestado negativo é aquele atestado que normalmente o brasileiro faz até piada, né? Que é o atestado para não ir trabalhar. É o atestado da pessoa que acorda e está muito doente, ou está se sentindo mal, ou está tossindo, acorda com muita gripe, por exemplo. Então ele vai até a urgência e solicita ao médico um atestado que diga que ele tenha que ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias de repouso, que ele não tem condição de trabalhar naquele dia. Dito isso, a gente tem que falar a respeito da responsabilidade ou não do médico. Não parece, mas o atestado é um documento muito importante e que exige uma responsabilidade absurda. Eu sei que muitas vezes fazemos piada no sentido de que existe médico que dá o atestado sem nem olhar para a cara do paciente, ou porque é primo, ou porque é vizinho, ou porque é colega. Isso é muito engraçado do ponto de vista da piada, mas na prática, isso não é nada engraçado. O atestado médico, para o médico, ele tem o médico tem uma responsabilidade muito grande ao colocá-lo. Por quê? Porque o atestado médico ele traz implicações cíveis, criminais e patrimoniais. E aí você me pergunta, deixa eu ajeitar aqui esse som, pronto. E aí você me pergunta, mas Tardelli, como assim implicações nessas outras esferas? É muito fácil. Imagine só que um médico lhe dê um atestado para que você não vá trabalhar nos próximos 7 dias. Você entende que 7 dias dentro de uma empresa pública ou 7 dias dentro de uma empresa privada, tanto faz, se é empresa pública ou se é empresa privada, esses 7 dias vão ser 7 dias de perdas para o seu empregador? Não me entenda mal, eu sei que isso é um direito seu. Eu estou falando no caso do atestado ter sido dado sem a real motivação. Imagine você um atestado que é dado de mais de 30 dias. Imagine você que aquele atestado vai fazer com que a pessoa receba depois um auxílio doença. Eu sei que ela vai passar por uma perícia,
dentro do INSS ou dentro do seu órgão público base. Mas independente disso, é interessante que você saiba que esses dias eles vão ser arcados com dinheiro público. Não é uma folga, não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que não tem sentido, entendeu? Então isso tudo traz com uma responsabilidade do médico. Fora que o médico aí, ele se responsabiliza pelo erário público e ele automaticamente também está brincando com a carreira dele se por um acaso ele der um atestado falso. Digo isso porque o próprio CRM, dentro do Estatuto de Ética, né, dos médicos, ele proíbe essa conduta. Então, um médico pode, inclusive, perder a chance, né, a possibilidade do exercício da medicina dentro do território nacional. Já imaginou? A pessoa estudou 6 anos, se especializou para dar um atestado falso e, de repente, perder a carteira. E já aconteceram vários casos dessa maneira. Então, o atestado para o médico, ele tem um valor absurdo, que muitas vezes o médico negligencia, especialmente os que estão dando esse atestado em urgências. Outro ponto a ser colocado é a responsabilidade do paciente. Como é que fica a responsabilidade do paciente frente ao atestado? Ora, se iguala e acaba sendo solidária do médico. Lógico que o paciente ele não vai chegar a perder sua carteira de medicina, ele não exerce a medicina, mas ele pode ter responsabilização civil e criminal. E quando eu falo da civil e criminal, não estou falando somente de perda de emprego, não estou nem falando da esfera trabalhista, estou falando da civil e criminal pela questão do erário ou pela questão do financeiro, certo? Então, muitas vezes ele pode agregar aí, junto com o médico, e ter a responsabilidade criminal, inclusive em conjunto, como numa associação criminosa. Já imaginou? Não vamos adentrar muito a esfera criminal, porque o ponto aqui não é a responsabilidade criminal. Eu não estou falando necessariamente do direito penal aqui. Eu quero que você entenda que ao médico existe uma série de processos aí que podem ser iniciados e que podem terminar com perca de muito dinheiro e com a perca da sua carteira, né, que é o direito do exercício da medicina. Então a pessoa também, mesmo aquele qualquer do povo que utilize esse atestado falso, ele pode incorrer em conjunto com o médico na conduta, caso o médico saiba, ou sozinho na conduta, caso ele tenha enganado de alguma maneira, exagerado nos sintomas, simplesmente para conseguir um atestado. Então, atestado, pessoal, não é dia de folga. Atestado, ele lhe libera de um dia que você realmente não poderia produzir ou poderia ser portador de uma doença contagiosa para os outros. Eu não tô nem falando de uma doença grave, não. Tô falando de gripe mesmo. Você tá muito gripado, tossindo muito. E dependendo da empresa, a empresa diz, traz só um atestado que é melhor que você não venha, para não contaminar o restante das pessoas. Outro ponto que eu marquei aqui pra gente foi o uso indevido dos atestados médicos, né, que no Brasil hoje ele é meio que disseminado. Eu sempre digo que no Brasil, quando uma coisa vira piada, ela é uma realidade. E hoje o que é que a gente tem? A gente tem uma piada generalizada, então nós temos a conduta generalizada a respeito do uso de atestados falsos. Há pouco tempo atrás, que eu estou gravando esse vídeo, houve a morte de 2 pessoas durante um exame de aptidão física, um TAF. Se eu não me engano, é teste de aptidão física, tá? TAF. Se eu não me engano, não sei se foi em Minas Gerais, mas não importa. Eu digo não importa, por quê? Porque nós tivemos várias pessoas que fizeram esse teste. 2 pessoas morreram logo após a execução desse teste. Isso faz com que você tenha 2 conclusões lógicas, né? Este fato faz com que você tenha 2 conclusões lógicas. Em um ponto, você tem o quê? Você tem que o médico, ele pode ser responsabilizado se ele deu um atestado e a pessoa tinha uma condição pré-existente. Imagina o quanto é complicado você dar um atestado dizendo que uma pessoa está apta a realizar atividade física. No mínimo tem que ter sido realizado exame, um teste ergométrico, né, que é aquele teste de esteira. Não estou aqui colocando os exames que teriam que ter sido feitos, mas o médico, ao assinar aquele atestado, ele diz para o examinador, essa pessoa que ela pode correr tranquilo, ela pode ficar muito cansada, ela não vai morrer de uma hora para outra. É basicamente isso que o médico faz ao assinar esse atestado. E agora, como é que fica a responsabilização do médico perante a família? Porque esse rapaz morreu
ele vai acionar provavelmente a polícia, o círculo policial lá do concurso, que eu não sei qual é, e vai acionar também o médico. Então nós vamos ter um problema, porque da polícia nem todas as pessoas faleceram, 2 faleceram. Mas será que esses 2 faleceram? Aí vou investigar como é que ficaram os outros depois do exame. Vão verificar o grau de esforço do exame. E se esse grau de esforço for compatível com a normalidade, ou seja, não seja capaz de realmente, efetivamente, matar uma pessoa saudável, automaticamente tudo isso vai recair sobre o médico. E não é de hoje que eu já vi pessoas chegando em clínicas, aqui eu pego um atestado de saúde pro exame físico. Pega sim, é tanto. A pessoa paga e vai ver o médico. E o médico, em uma consulta de 5 minutos, ele olha para a pessoa sem pegar nenhum exame. Não estou falando que isso é a normalidade. Isso é a anormalidade. Isso é o errado, né? E dá o atestado. Tudo bem que em 90% dos casos as pessoas já são meio que normais, né? Não tem muito problema. Só que aquela porcentagemzinha que está errada, aquilo ali pode gerar uma responsabilização absurda. E ainda digo mais, como é que fica a situação de quem é trabalhador, contribui para o INSS, sabe que tem uma doença pré-existente, vai fazer um teste desse e pega um atestado falso? Será que o INSS é responsável por pagar uma pensão por morte a quem fica? Sendo que ele, por meio de um atestado falso, se colocou em uma situação onde ele sabia que o risco de morte dele era alto. Olha como as coisas são. Então isso tudo pode gerar complicações. Então o que é que ocorre? Nesse ponto é interessante que você saiba que o uso do atestado médico indiscriminado, ele realmente é um mal que nós temos que cortar pela raiz aqui no Brasil. Porque nós não podemos deixar que esse ato manche a sociedade e, ao mesmo tempo, manche tanto a responsabilidade da profissão do médico. E isso se enquadra em todas as profissões, né? As responsabilidades dadas a cada profissão, elas não podem ser manchadas simplesmente por alguém que quer se colocar num concurso onde não há capacidade física para isso, ou alguém que quer folgar e criar um feriadão, pegando um atestado de segunda e terça e unindo com o final de semana simplesmente porque quer passear com os filhos. Eu entendo que existem pessoas que bastam ficar gripadas que pegam um atestado. Mas se ela tá gripada e não aguenta ir, ou é política da empresa, tudo bem. Mas nós temos que ter ideia de que você não pode, de maneira alguma, colocar essas pessoas como se fosse um exemplo de normalidade. Isso não é interessante pra gente. Eu queria saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você ficou aqui até o final, clica no sininho, ativa as notificações para você saber dos nossos próximos vídeos. Esse aqui é um método sem corte, que fica uma gravação mais rápida. Eu acho que você deve ter gostado. É bem mais interessante pra gente. Espero que seja mais interessante para vocês. Senão a gente volta para aqueles outros métodos, né? E lembrando que não necessariamente a gente vai gravar aqui nesse nosso estúdio. A gente grava também em outras locações. Meu nome é Thiago Tardelli. Fica à vontade, coloca seu comentário, diz o que é que você acha desse absurdo que são a farsa dos atestados médicos no Brasil. E qual é a sua opinião? O que é que dá pra gente fazer com isso? Qual a responsabilização? Como é que deveria ser? Eu quero lhe ouvir. Pois até mais. Até o nosso próximo vídeo.